Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Assim está escrito: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o texto que vamos meditar. Nós encontramos aqui vários assuntos importantes e necessários dentro deste texto, mas eu quero focar nesta oportunidade aqui no versículo 29, onde Jesus diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Falar sobre a humildade de Jesus, como ele demonstrou, a maneira como ele viveu esta humildade de que a palavra de Deus relata em vários textos, e isto ele deixou aqui como um parâmetro, como um modelo, como um referencial. Ele disse: aprendei de mim. Então nós precisamos também aprender com respeito à humildade, observando a vida e a prática de Jesus, porque ele foi um exemplo vivo, enviado de Deus, Deus feito homem, quando encarnou-se. Então, vivendo entre as pessoas, a maneira como Jesus nasceu, viveu, cresceu e morreu, em todos os sentidos da vida de Jesus, nós vamos encontrar esses traços de humildade na vida de Jesus. Nunca vamos observá-lo em algum momento ou outro, alguém se vangloriando, se engrandecendo, se colocando acima das pessoas. Não. Jesus sempre viveu a verdadeira humildade. E olha que ele era Senhor do céu, ele é Senhor do céu e da terra. Mas ali, por um momento, ele despojou-se da glória, assumiu a forma humana e nasceu entre os homens. Não nasceu entre os poderosos, não nasceu entre os ricos, não nasceu entre os famosos, não nasceu entre os da elite. Não. Mas nós vamos observar o caminho pelo qual Jesus entrou na vida humana e como ele saiu dela para voltar ao Pai de onde ele viera. Então, quando nós encontramos ele dizendo, aprendei de mim, significa que em Jesus nós temos um modelo. E o modelo é o que nós precisamos observar, é um referencial, é ver os passos, ver as ações, o comportamento, o procedimento, a vivência, e dela tirar lições para a nossa vida. Aí nós vamos então aprender. E em várias ocasiões Jesus disse: assim como eu vos fiz, façais vós também. Neste quesito da desfrutar ou vivenciar uma vida em humildade, Jesus tem muito a nos ensinar. Se olharmos para os homens, se olharmos para o mundo atual, nós vamos observar pessoas que não estão dispostas
a serem referenciais de humildade, mas de vanglória, de soberba, de superioridade, de estar acima de tudo e de todos. Mas com Jesus nós aprendemos diferente. Jesus disse: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, dentro desta humildade do Senhor Jesus, nós vamos encontrar em alguns textos da palavra de Deus para situar este ponto relativo à humildade de Jesus, a maneira como ele viveu entre nós. Nós vamos encontrar onde a humildade de Jesus foi demonstrada. Em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 7, está escrito assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ora, sendo ele Senhor do céu e da terra, soberano, diz-nos aqui, ele aniquilou-se, ele despojou-se, desfez por um momento, deixou de lado aquela glória, aquela realeza, aquela divindade, para assumir a forma humana e na condição de um servo. Não era de um senhor, era de um servo. Aí evidencia-se a humildade de Jesus, de assumir o lugar de servo, sendo ele Senhor. E encontramos em Hebreus, no capítulo 2, o versículo 17, está escrito assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Em tudo fosse semelhante aos irmãos. Então, Jesus igualou-se entre os homens aqui na terra. A diferença é que na vida de Jesus não tinha nenhuma marca, nenhum estigma do pecado. Mas ao olhar humanamente, ele não se sobressaiu diante das pessoas. Ele nunca quis estar acima, mas sempre se colocou como um servo. Isto é uma atitude de humildade, a maneira como Jesus assumiu a natureza humana. Ele assumiu dentro desta humildade que a palavra de Deus traz para nós. Despojou-se e assumiu a forma de servo. Quando ele nasceu, nós encontramos em Lucas, no capítulo 2, versículos 4 a 7, muito conhecido, que diz assim: subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha o lugar onde Jesus nasceu. Não foi num hospital 5 estrelas, não foi na casa de uma mansão, de um imperador, de um rico, quem quer que fosse, não. Foi lá numa manjedoura, o lugar que era preparado para os animais passarem a noite. Foi ali que Jesus nasceu. Então, quando ele nasceu, demonstrou-se ali o lugar humilde e a vida de Jesus, que estava representando ali na humildade daquele lugar. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 8 e o versículo 9, ele deixou escrito assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesseis. Então observe que no nascimento, ele poderia, como Deus, nascer num esplendor, numa glória, mas ele assumiu o lugar
da humildade. Ele despojou-se, ele abriu mão, ele veio para exatamente igualar-se àquele que estava na pior condição humana, na menor estatura diante da sociedade, para dali então ele viver a sua vida, demonstrar ali o amor de Deus, porque se ele viesse numa outra condição, os que estivessem abaixo não teriam nenhuma oportunidade. E Jesus não veio para fazer diferença. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, colocou-se no lugar daquelas pessoas. O exemplo da humildade do Senhor Jesus. Observamos em Lucas 2:51, que nos diz que quando eles foram à festa e Jesus ficou no templo, eles voltaram 3 dias depois, o encontraram lá, tratando dos negócios de seu pai. E o levaram para casa. E diz aqui, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Então aqui nós encontramos Jesus submetendo-se à vontade do Pai, à vontade dos seus pais aqui na terra, Maria e José, que estava cuidando, ele lhes era sujeito. Ele nunca quis se engrandecer, desprezar a sua mãe, a José, não. Ele era-lhes sujeito. A sujeição é uma característica da humildade. É a pessoa submeter-se à autoridade de outrem. E foi isso que Jesus fez, era-lhe sujeito. Até o tempo em que ele deu início ao seu ministério, depois de ser batizado, a partir dali, então, ele seguiu o seu caminho. Mas não esqueceu a sua mãe, de maneira nenhuma. Quando lá na cruz ele estava perto de entregar-se a Deus, ele recomendou a um dos seus discípulos o cuidado para com Maria, que ali estava. Mas aqui nós observamos que ele era submisso, sujeito, desde a mocidade. Quando olhamos os nossos dias, nós encontramos a mocidade, a juventude, a adolescência. Nenhum deles querem se submeter aos pais, às autoridades, a quem quer que seja. Todos eles se apresentam como que autossuficientes e que não devem submeter-se a ninguém e colocar em submissão. E por conta disso nós vemos os resultados que acontecem na vida dessas pessoas por não aprenderem a humildade conforme demonstrada na vida do Senhor Jesus. Ele demonstrou esta humildade em tudo na sua vida. E aqui nós estamos vendo, em terceiro lugar, que desde a juventude ele demonstrou esta humildade através da submissão. Era-lhe sujeito. Não era um questionador, não era um confrontador, mas era-lhe sujeito. Em quarto lugar, nós encontramos em Mateus, no capítulo 3, versículos 13 a 15, nos mostra quando ele se apresentou a João para ser submetido ao batismo. E quando João disse, eu é que devo ser batizado por ti, Jesus disse, basta, deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então, o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava submetendo-se à vontade do Pai. O batismo de Jesus foi para cumprir a justiça diante de Deus, o Pai. Sempre digo, o único batismo que foi para cumprir a justiça foi o de Jesus. O nosso batismo nas águas, de quem quer que seja, não é para cumprir a justiça de Deus. É para demonstrar a obediência e a conversão e a nossa promessa de fidelidade a Jesus. Mas Jesus cumpriu toda a justiça. Por que nós não? Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer.
todos se extraviaram, se perderam, mas Jesus veio cumprir a justiça do Pai. Então ele submeteu-se à vontade do Pai para cumprir esta justiça. Ali está a característica da humildade dele. Ele não tinha pecados, mas ele submeteu-se por obediência e pela questão da humildade. Ele poderia, ele tinha e tem autoridade para dizer: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Jesus é esta pessoa. Quando nós encontramos, em quinto lugar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20 e o versículo 28, são palavras de Jesus, ele disse: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser Senhor, mas para ser servo. Não para ser servido, mas para servir, estar à disposição dos outros. Então nós encontramos isto sendo feito por Jesus, ele assumindo a condição de servo. Então, quando ele tornou-se servo de todos. Em sexto lugar, nós encontramos em João, no capítulo 5, o versículo 41. Evangelho de João 5 e 41. Está escrito assim: eu não recebo a glória dos homens. Jesus não veio aqui em busca da glória dos homens. No capítulo 6, versículo 15 diz: sabendo Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, observa, ele rejeitou a glória humana. Tem pessoas que fazem tudo para conquistar a glória humana, a honra, o holofote, a descrição, a diferença, um patamar, ou seja, um lugar diferenciado dos demais. Jesus não fez assim. Jesus, quando percebeu que os homens vieram para isto, ele saiu fora. Isto era um traço da humildade de Jesus. Rejeitou a glória humana. Quando nós observamos que diz lá no livro do profeta Isaías, ele dizendo: eu dou as minhas costas, lá no capítulo 50 e o versículo de número... Isaías capítulo 50, versículo de número 6, está escrito assim: as minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. E no Isaías 53, e o verso de número 7, está escrito assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então nós encontramos aqui Jesus se expondo ao vexame diante daquelas pessoas que com tanta maldade e crueldade o ignoravam, o desprezavam, e lhe causavam sofrimento, e quando no momento em que ele estava sendo julgado, cuspiram em Jesus, colocaram-lhe uma coroa de espinho, furaram o seu lado, zombaram dele, mas ele não respondeu nada. Ele manteve-se, ele sujeitou-se a expor-se voluntariamente àquele estado de coisas, porque ele tinha em vistas o resultado que aquela obra que ele estava realizando traria em benefício da humanidade. Então aqui está a humildade do Senhor Jesus. E em oitavo lugar, quando nós encontramos em Filipenses, no capítulo 2, o versículo de número 8, está escrito assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que a humildade de Jesus, ela permeou toda a vida dele. Desde lá na glória celestial, quando o Pai ouve lá a convocação a quem enviarei, quem há de ir por nós, diz-nos a palavra que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Este Cordeiro representa Jesus. E quando chegou o tempo determinado por Deus, ele despojou-se da glória, veio e assumiu a nossa condição de vida e veio demonstrar, vivenciar esta humildade. E ele deixou transparecer isso na sua vida. Nunca se ensoberbeceu, nunca se vangloriou, nunca colocou as pessoas como inferiores. Sempre esteve na posição de igual, demonstrando com a vida que é possível viver uma vida em humildade, de tal forma que nesta vivência possa então agradar a Deus e glorificá-lo por viver desta forma. Então, Jesus ensinou através da vida a maneira de ser. Ele disse: aprendei de mim. Era como que dizer: olhe para mim, veja como eu vivo, veja como é o meu dia a dia, os hábitos, o comportamento, os relacionamentos. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Ele não dizia isso por vangloriar, mas ele dizia isto porque ele tinha e tem esta condição, esta credibilidade de nos dizer: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Os apóstolos ensinaram isto. Pedro, escrevendo, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Paulo escreveu que com toda humildade e lágrimas, ele se colocou na condição de um servo de Deus para servir aquele povo que Deus tinha lhe colocado à disposição. E ele imitou tanto e aprendeu muitas coisas de Jesus por experiência, que lá na carta aos Efésios, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então veja o servo modelo aprendendo com Jesus. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele estava sentado na mesa. E quem está na mesa é o Senhor, é aquele que vai ser servido. Mas ele deixa a mesa, pega uma toalha, cinge as suas vestes, pega uma bacia com água e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com aquela toalha. Eles não entendem nada, eles ficam como que perplexos. O que pode estar acontecendo? Quando chega a vez de Pedro, não, o senhor não vai me lavar os pés de maneira nenhuma. Eu é que deveria lavar os seus pés. Não, senhor. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Ele diz: então, senhor, se é assim, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça, me lava por inteiro. Diz: não, somente os pés. No mais, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então observa, depois Jesus diz lá: entendeis o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés a vós, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Que lição foi aquela que Jesus ensinou? Foi a lição da humildade. Ele não deixou de ser Senhor, ele não deixou de ter comunhão íntima com o Pai, por demonstrar e vivenciar entre os homens aqui na terra uma vida humilde. E quando ele chama para a libertação, para o descanso, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade de Jesus está demonstrada no que a palavra de Deus
deixou registrada. E quando nós lemos esses textos, nós vamos encontrar alguém realmente que estava na condição humilde. Humilhou-se a si mesmo, subjugou-se, submeteu-se a viver aquela condição de vida para trazer filhos para a glória de Deus. E Jesus foi aquele que estava na condição mais difícil que pudemos pensar. Ele passou lá por regiões de sombra da morte, onde as pessoas estavam já a ponto de morrer. Ele passou por ali. Ninguém se interessava por aquelas pessoas. Ninguém queria saber deles. Jesus passou por ali. O que era isto? Era o exemplo da humildade de Jesus. Quando ele passou no tanque de Betesda, ele viu lá um paralítico, 38 anos. Ninguém se importava com aquele homem. Para os outros, aquele homem nem existia. Tentando receber uma cura. Chega Jesus e diz: levanta, toma tua cama e anda. E ele foi para casa caminhando. Que foi isto? Jesus compadeceu-se daquele homem. Só tem compaixão, só pode compadecer-se quem vive de maneira humilde diante da presença de Deus. Porque a humildade traz estas virtudes para a pessoa. A compaixão, a misericórdia, a generosidade, isso são frutos de uma vida humilde. Se não tiver a humildade na prática da vida, não vai ter essa experiência viva e real com Deus. Porque a ausência da humildade é a soberba, é a vanglória, é a fama, é a discrição, é um lugar acima dos demais. Então não pode atingir esta experiência viva e real com Deus. Esta experiência com Deus só a experimentam quem vivem e desfrutam uma vida na humildade diante do Senhor. E na humildade as pessoas têm a sensibilidade espiritual, porque estão ligadas diretamente com Deus, uma comunhão ininterrupta. A humildade nos leva para a presença de Deus, ela alarga a nossa necessidade, e nós nos colocamos nas mãos de Deus, nos submetemos a Ele, e Ele se manifesta na vida de cada um de nós. Então, aqueles que aprendem com Jesus a viverem em humildade, estes certamente têm um encontro certo com Deus, têm experiências marcantes na sua vida. São aquelas pessoas que não se deixam levar pelo glamour das coisas, dos bens, das riquezas, mas eles se atêm a estarem focados em Jesus e ter uma vida significativa na presença do Senhor e diante dos homens, vivendo de maneira humilde. Jesus disse: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Portanto, se nós ainda hoje não aprendemos o caminho da humildade, Jesus está conclamando: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Ele nos ensina, ele propicia meios, e se nós nos submetermos, nós certamente vamos aprender com Jesus a viver em humildade diante de Deus e diante dos homens. Então nós observamos aqui pelo menos 8 demonstrações da humildade de Jesus, que estão relatados na Bíblia. Se formos procurar, nós vamos encontrar outras mais. Porém, estas são necessárias para evidenciar e trazer a nós a convicção de que a humildade, ela é necessária. Se Jesus disse: aprendei de mim, é porque há benefícios
em uma vida humilde diante do Senhor. Os benefícios são a presença constante de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus sobre a nossa vida e vidas que estão ao nosso lado, que serão alcançadas pelo Senhor quando nós vivemos desta forma. Porque se vivermos de outra forma, nós vamos querer viver isolado das pessoas. E hoje muitos estão vivendo assim, estão vivendo isolado das pessoas, distante das pessoas. Quem vive desta forma não está vivendo em humildade, não aprendeu com Jesus. É preciso estar junto, estar próximo às pessoas, relacionarem-se com elas de maneira humilde, que glorifique o nome do Senhor. Porque todos somos servos do Senhor Jesus Cristo. Então precisamos aprender com ele. As 8 demonstrações da humildade de Jesus que observamos foi, em primeiro lugar, quando ele assumiu a nossa natureza humana. Em segundo lugar, quando ele nasceu num lugar humilde, numa manjedoura. Terceiro, quando ele mostrou-se submisso aos seus pais desde a sua juventude. Ele era-lhe submisso. Demonstração da humildade de Jesus. Quarto, quando ele submeteu-se à vontade do Pai. Em várias oportunidades ele disse: eu só posso fazer o que o Pai me ordena fazer. E as palavras que eu digo não são minhas, são do Pai. Então tudo isto era o quê? A humildade de Jesus diante do seu Pai, em fazer a vontade. Quinto, quando ele se tornou servo de todos. O episódio que disse lá de lavar os pés dos discípulos. E quando lá em Mateus diz, ele não veio para ser servido, mas para servir. Este é a quinta demonstração da humildade de Jesus. A sexta demonstração, quando quiseram lhe coroá-lo rei. O mundo querendo dar glória para Jesus, Jesus desprezou a glória do mundo. Ele saiu e foi para o deserto. Ele rejeitou a glória humana. Lembra na tentação? Satanás disse para ele: eu te darei tudo isso, toda a glória deste reino, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus não estava interessado em glória do mundo. Característica da humildade de Jesus. Sétimo, quando ele se expôs publicamente ao vexame. Quando Jesus enfrentou a cruz, carregou-a. Quando não teve condição, Deus preparou alguém, mas ele ali foi judiado, foi cuspido, foi difamado, foi provocado. Cravaram-lhe uma coroa de espinho, lhe deram chicotadas, furaram o seu lado. Tudo isso Jesus se expôs e não abriu a boca. Suportou calado. Característica da humildade de Jesus. E oitavo, quando ele obedeceu até a morte. Humilhou-se a si mesmo até a morte e foi obediente. E depois dali, Deus o ressuscita e ele vai trasladado para a glória e está à direita de Deus Pai. Mas veio aqui à terra e deixou este exemplo de humildade. E continua a dizer para mim, para você, para cada um de nós: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Que possamos aprender, há tempo ainda, de aprender com Jesus a virtude da humildade e as características pelas quais ela pode ser demonstrada na nossa vida, no procedimento, no dia a dia, nos relacionamentos, nos negócios, em tudo que vivermos e fizermos, que haja em nós a marca da humildade, porque ela glorifica a Deus.
E a palavra diz que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. Que possamos viver pelo caminho da humildade diante da presença do Senhor, atribuindo-lhe honra, glória, louvor, poder e adoração. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.